Já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária, ao vivo, direto do Bosque da Ciência do INPA, nessa quinta-feira chuvosa aqui na capital amazonense, viu? E voltamos para tratar de um assunto muito importante, gente, que são os acidentes de trabalho. É cada vez maior o número de acidentes de trabalho e o Brasil, existe um dado que coloca aí o Brasil como o quarto país do mundo com o maior número de acidentes fatais no trabalho. Por isso, vai haver uma corrida aqui em Manaus, mas a gente não perde a oportunidade de falar sobre esse tema, que é muito importante. Por isso, a gente recebe a visita do Dr. Gerfran Moreira, que é gestor regional do Programa Trabalho Seguro do TST, né, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Bem-vindo ao Amazônia Agora. Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente falava agora há pouco sobre esse dado de o Brasil ser o quarto país do mundo com maior número de acidentes de trabalho, né? Acidentes fatais, né? Como é colocado. Explica pra gente, porque há uma controvérsia e o governo contesta esse dado, né? Veja, porque mexer com dados é uma coisa um pouco complicada, né? Nós sabemos que são vários institutos que fazem os dados, e esse dado é do Ministério da Saúde, mas ele, curiosamente, ele é contestado pelo Ministério do Trabalho. Né? Por quê? Porque existem divergências de metodologia para apurar o que é um acidente, né? Para contabilizar os tipos de acidente, e quando se diz assim, é o quarto maior do mundo, também a gente precisa considerar que há divergências de metodologias entre os países, né? Nós não sabemos, por exemplo, no Brasil nós contabilizamos por exemplo, acidente de percurso, que são os acidentes que ocorrem no caminho que o trabalhador percorre da sua casa para o trabalho e vice-versa. Né? Isso conta também, Isso, para a nossa estatística brasileira. Não sabemos se isso ocorre com todos os países, né? Em todos isso é contabilizado. Hoje, nós temos nessa contabilidade dos acidentes um aspecto muito relevante para a estatística brasileira, que é das doenças ocupacionais, inclusive doenças até no plano psíquico, que podem ter como causa direta o trabalho ou como causa, né? Uma das causas pode ser o trabalho. Agora surgiu uma dúvida aqui comigo. É levado em consideração isso também, porque tem um acidente do trabalho, na hora do trabalho, e tem aquela doença que foi causada pelo esforço repetitivo, por exemplo. Isso. Conta, é tudo no mesmo Tudo bolo? É contabilizado, porque nós temos na lei brasileira a caracterização dos acidentes de trabalho, que nós chamamos de acidentes de trabalho típicos, né? Que é a queda, o choque elétrico, para citar alguns exemplos, os ferimentos que podem ocorrer no trabalho, mas nós temos na nossa lei também a figura das doenças ocupacionais, ou melhor colocando, porque é como está escrito na lei, as doenças equiparadas a acidente de trabalho, né? Que são, não são, por exemplo, queda, não é um ferimento na pele, mas é doença que se adquire com o trabalho. Muito típico, né? Problema de ombro, problema de pulso, né? Dependendo da atividade que a pessoa... do distrito, por exemplo, isso, né? Que é uma situação bem peculiar da nossa região, da nossa cidade aqui de Manaus, né? Bem especificamente, né? Agora, eu queria saber o seguinte, os impactos disso na sociedade, porque a gente tem aí um gasto por ano, né? A Previdência Social que aposenta, tem que pagar a indenização. Qual é o impacto disso, doutor? Sim. O impacto... o primeiro impacto, acho que nós conseguimos até visualizar na sociedade, né? Que quando você tem pessoas que estão afastadas do trabalho, ou pessoas que até de modo definitivo deixam de ser produtivas, né? Isso causa um impacto, digamos, o primeiro impacto é microeconômico na vida das famílias, né? Na diminuição da renda das famílias. E isso, eu acho que cada um de nós deve conhecer pelo menos alguém, algum amigo, algum parente que de repente está fora do mercado de trabalho, não produz mais. Isso é um fator até de empobrecimento microeconômico. Claro, isso tem um impacto depois de modo macroeconômico, porque diminui, e nós estamos assim nesse momento nacional de discutir que o PIB, né, o Produto Interno Bruto, está em baixa, né? Isso. Então, quando você tem uma sociedade que não está funcionando, por exemplo, nesse aspecto de prevenir acidentes para que as pessoas não saiam do mercado, e o mercado precisa das pessoas
produtividade é verdade, né? Mas precisa das pessoas, acima de tudo, com saúde. Porque se a gente não tiver saúde, se eu não tiver saúde, se você não tiver saúde, né? Por exemplo, amanhã a gente não sai para trabalhar e tem famílias, tem pessoas que dependem de nós. Então, esse é uma coisa muito, muito presente, eu acho, na sociedade moderna, né? Pergunta polêmica, né? A culpa é do empregado ou do empregador? Há sempre essa discussão até em torno disso também, né? Pois é, nós temos a ideia, digamos, mais tradicional, de que toda a responsabilidade seria do empregador. E, de fato, do ponto de vista econômico, acaba o empregador sofrendo realmente os ônus, digamos, desses acidentes ou dessas doenças. Só rapidinho, antes de o senhor completar, só para a gente lembrar que na construção da Arena da Amazônia a gente teve mortes de trabalhadores, não sabe se estavam usando os equipamentos de proteção, mas aí são casos que a gente tem bem recentes assim, aqui na nossa região, que vale a pena lembrar. Nesse caso aí, pode continuar explicando. Pois é, então, nós temos a ideia clássica de pôr a culpa no empregador. Mas veja, nós temos, e isso eu acho que todos já devem ter visto pelo menos alguma vez, essa nossa última campanha, que parece estar conseguindo chamar atenção para o seguinte fato: muitas vezes o empregado ele contribui sim, por exemplo, para um acidente. Por quê? Porque todos nós, seja na posição de empregados ou na de empregadores, nós vivemos uma cultura, né? E lamentavelmente nós ainda temos assim a cultura da imprudência, da imprevidência, omissão, né? Assim, essa cultura assim de achar, como bem aparece na nossa campanha, que o acidente é uma fatalidade que está para acontecer a qualquer momento e nós nos resignamos com isso. A gente aceita, pode acontecer a qualquer momento. A pessoa fica lá, estou aqui, daqui a pouco, tal dia então, vai acontecer o acidente. Por isso, né? Às vezes, o empregado até recebe as luvas ou recebe o capacete do empregador, né? Nada disso é para generalizar, é claro, né? Acredito até que a maioria recebe e use. Mas, não, eu vou fazer só mais um servicinho que eu vou fazer, então eu não vou botar luva agora. O capacete não é rapidinho que eu vou fazer ali, terminar um serviço, não vou botar o capacete. E às vezes é justamente a hora em que o acidente, infelizmente, acontece. Essa cultura de imprevidência, de imprudência, a gente vê muito, assim, eu viajo pelo interior do Amazonas, a resistência que às vezes, você imagina, eu às vezes viajo em lanchas, em que eu coloco o meu colete, né? Mas o próprio motorista da lancha não coloca o colete dele. Isso é fato, né? Eu também viajo muito, e é muito frequente. O que acontece? Ou só coloca também quando tem a capitania porque vai chegar a fiscalização. fiscalização. Nós todos sabemos, isso eu acabei de falar aqui de acidente de trajeto, nós todos sabemos da importância de se usar o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro, né? Acho que até deveria haver campanhas para mostrar a importância disso um pouco mais, mas muitas vezes nós negligenciamos. É rápido, é bem ali na esquina que eu vou, aí não ponho o cinto. Né? Nós temos essa, infelizmente, cultura, né? Nós temos essa cultura de deixar de lado. Eu acho interessante, por exemplo, apesar de todas as instruções quando a gente entra no avião, de colocar o cinto, só tirar o cinto quando o avião parar, mas eu vejo gente que o avião pousou, já está tirando o cinto e já quer levantar para pegar a bagagem, né? Então esse tipo de conduta, que é muito, infelizmente, da nossa cultura, infelizmente acontece de o empregado também adotar, até desobedecendo ordens do empregador. Há problemas dos empregadores? Há problemas muitos, né? Inclusive esse aspecto das doenças ocupacionais, a gente verifica muito isso, a questão de não cumprimento de intervalos, né, de jornadas que se estendem excessivamente, isso acontece, né? Mas realmente há uma participação, assim, ou seja, de todos os lados, né? A empresa tem essas obrigações de garantir a segurança do empregado, mas o empregado também precisa se ater também. Ter disciplina, né? Dentro da empresa é necessária essa disciplina do empregador e do empregado. Olha, o nosso bate-papo está muito legal, por isso a gente vai encerrar agora para fazer um rápido intervalo comercial, porque a gente volta daqui a pouco falando de uma corrida que o TRT vai realizar aqui em Manaus, inclusive para chamar atenção para isso, para prevenção dos acidentes de trabalho. Por isso o doutor vai continuar aqui com a gente, daqui a pouco a gente volta, aproveite para participar, mandar a sua mensagem para a gente. 92 código de Manaus, 98111 4512 é o número para você participar
tá? Tanto para você dizer de onde você está assistindo o programa, o Amazônia Agora, quanto para você falar aí, fazer a sua pergunta, dar a sua opinião a respeito desse tema também, viu? O intervalo é bem rápido, a gente volta daqui a pouquinho.